Boa noite, muito obrigado, Tonhão. Hoje vocês me permitem que eu vou pregar sentado. Vou já explicar para você porque eu vou pregar sentado. Deixa eu me arrumar aqui. Ontem eu tive que voltar para Manaus fazer umas compras para os jovens. Aí eu peguei um fardo de arroz, eu acho que foi de arroz. E quando eu coloquei, empurrei na picape, aí deu uma fisgada aqui na lombar. Rapaz, que dor, uma fisgada rápida, assim, pá. Começou a girar o mundo para mim todinho. Aí eu parei assim, eu digo, Vera, eu acho que eu vou desmaiar. Aí ela estava do meu lado e disse, puxa a respiração. Para poder, rapaz, que dor, e depois a dor foi se alastrando. Ontem o Marcos me socorreu, voltei para Manaus, aí o Marcos me socorreu meia-noite lá. Eles é precisando de um fisioterapeuta, você pode pagar que ele vai lá com você. E ele fez uma sessão lá de choque aqui, colocou um ultrassom aqui, agora está dando para eu andar. Isso tem a ver com a idade, depois que a gente passa dos 35 acontece isso. Hoje à noite eu quero falar sobre intimidade com Deus. Vou aproveitar um assunto que a gente está trabalhando com jovens e eu quero tratar também com a igreja. Intimidade com Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. O mundo é feito de muitas culturas. Tem coisas que são admitidas no Brasil, que não são admitidas nos Estados Unidos, que não são admitidas na França, que não são admitidas em outros lugares. Você chega nos Estados Unidos e você dá a sua mão para uma americana, num evento público, dificilmente ela vai estender assim a mão, e uma coisa que não vai funcionar, que funciona aqui no Brasil, estender a mão e dar um beijinho no rosto. Isso não funciona lá não. Isso aí não pega bem. Então, o máximo é estender a mão, o cumprimento. Isso é cultura. Isso significa a mulher está dizendo para você, eu não tenho intimidade com você, portanto, não ultrapasse os limites. Nos países nórdicos, principalmente ali naquela área da Rússia, dos antigos países da União Soviética, eles têm o costume de, quando eles se encontram, eles se beijam. Isso não pega bem no Brasil, não. Você é louco, você chegar assim, pastor, sai fora, meu irmão. Não é nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura. Na Romênia, se uma mulher pisa no pé do homem, ela está dizendo assim para o homem, gostei de você, me dê um beijo. Pisar no pé. Aqui no Brasil, se pisar no pé, você está dizendo, eu quero morrer. Camarada, por muito menos, ele te mata. Cultura. Agora, quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de uma coisa muito mais séria. Porque intimidade subentende conhecer alguém, ter laços de afetividade, de conhecimento profundo com alguém. O dicionário de Aurélio, o famoso dicionário Aurélio, ele diz que intimidade é conhecer a vida íntima, o costume de outra pessoa, a vida íntima de uma pessoa. Intimidade, para o Aurélio, é conhecer a vida particular de alguém. E mesmo quando você conhece a vida particular de alguém, você se reserva certos direitos. Por exemplo, eu me reservo determinados direitos que eu aprendi com a minha família, com a minha mãe. Ela me acostumou assim, ela me acostumou de um jeito, e eu tenho até hoje esse hábito, essa prática. Ela disse, meu filho, não chegue na casa dos outros pegando nas coisas. A casa dos outros é dos outros, não é nossa casa. Não abra a geladeira dos outros, não entre no quarto dos outros. Eu fui tão saturado com essas informações da minha mãe, que até na casa da minha mãe, eu me pegava pedindo licença para abrir a geladeira da minha mãe. Acredita nisso? Então, quando eu ia, mãe, eu posso pegar água? Eu disse, menino, pega aí. Aí eu pegava água. Por que eu criei aquele hábito?
Porque depois que eu casei, eu passei a ideia de que a casa da minha mãe, eu não tinha mais as liberdades que eu tinha quando eu era solteiro. Porque eu constituí uma nova família. E nessa família, eu também tinha limites que eu gostaria de ser o quê? Respeitado. Isso é parte, isso é o que nós chamamos de intimidade. Agora, quando se fala de que intimidade é conhecer a vida do outro, a vida particular do outro, o foro íntimo de uma pessoa, isso também é verdade. E eu só consigo conhecer alguém a partir do momento que eu convivo com essa pessoa. A minha mãe tinha uma máxima. Quando começávamos a advogar em favor de alguém, a minha mãe dizia: vai morar com ele, vai conviver com ele, porque só se conhece alguém quando se convive com essa pessoa. A mesma coisa acontece com Deus. Nós só vamos conhecer a natureza de Deus, a intimidade de Deus, a vida particular de Deus, o foro íntimo de Deus, a partir do momento que nós convivermos com Deus. Se não convivermos com Deus, nós não vamos conhecer Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem Deus. Jó, num dos seus textos mais clássicos da Bíblia, ele mesmo testemunhou isso. Ele disse: antes, e quem está falando quem é? Quem é que está falando? Fala para mim, de quem? Jó. Você é melhor do que Jó? Quantos aqui são melhores que Jó? Eu, sou aqui, Jó, estou lá embaixo de Jó. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. Por que o Jó está dizendo, agora eu te conheço? É porque ele passou a conviver com Deus. De que maneira? Através da experiência pela qual ele estava passando. E quando foi que ele começou a ter uma vida de intimidade com Deus mais profunda do que antigamente? Quando ele ia fazer sacrifício, quando ele ia ao templo, ou quando ele ia ofertar. Ele passou a ter uma vida de intimidade com Deus quando ele passou por sofrimentos e ele viu Deus agindo na vida dele. Quando ele começou a conversar com Deus como quem conversa com alguém de carne e osso. E Deus é alguém de carne e osso. Você diz, como assim, pastor? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que esse Deus, que faz parte de uma trindade, um dia se manifestou no seu próprio Filho, desceu a esse mundo, se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a glória dele. Por que que ele fez isso? Para mostrar que qualquer um de nós pode ter intimidade com ele, porque ele existe. Para que o mundo não ficasse num plano imaginário dizendo, eu nunca vi Deus, eu nunca vi Deus, como é que eu vou saber quem é Deus? Ele se fez carne, veio ao mundo e disse, eu existo, eu estou na forma do meu filho, eu sou o meu filho, eu vou morrer pela humanidade, e quando o meu filho subir, eu virei para a terra, e eu continuarei na pessoa do Espírito Santo. Hoje, com quem nós temos intimidade? Com o Espírito Santo de Deus. Quando nós conversamos, nós estamos conversando, o Espírito Santo nos ouve, porque ele é o próprio Deus. Ele faz parte dessa trindade. Agora, esse texto do livro de Salmos, ele nos ensina justamente isso. O que é ter intimidade com Deus. E esse texto, ele vai mostrar que Deus, ele quer conhecer você. Esse texto vai mostrar que Deus quer conhecer você, mas não é conhecer você superficialmente. Deus quer que você se permita ser conhecido por Ele intimamente. Você diz, mas Deus é Deus. Ele já conhece todo mundo. E Ele nos conhece intimamente. Com certeza.
Deus conhece todo mundo intimamente. Antes da gente nascer, Deus já nos conhece. O que vai acontecer comigo amanhã, Deus já sabe. Mas como Deus criou o homem para ser como ele é, Deus quer se relacionar com o homem. E Ele quer que o homem conte seus segredos para ele. Conte a sua vida para ele. Deus quer se envolver com o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Deus quer que você chegue e você conte a sua vida para Ele. Por exemplo, Deus não sabia tudo sobre Adão e Eva? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Então por que ele visitava todo dia Adão e Eva e ele perguntava: Adão, onde estás? Se ele sabia tudo. Por quê? Parou para pensar nisso? Ele chegava e perguntava: Adão, onde estás? Adão, o que está fazendo? Sabe por quê? Porque acima de tudo, o elemento que nos faz conhecer uma outra pessoa se chama comunicação. Quem não se comunica não se permite ser conhecido. É preciso ter comunicação. Comunicação é abrir a boca e falar. É dizer o que gosta e o que não gosta. Como é que a Thelma vai saber o que o Giones gosta se o Giones nunca disse para ela? A cor favorita do Giones se ele nunca falou para ela? Como é que ela vai comprar um presente que ele gosta se ele nunca falou os gostos dele para ela? Sabe quando foi que começou a ter mais intimidade entre os dois? Quando os dois decidiram se conhecer e morar debaixo do mesmo teto. Quando nós começamos a morar debaixo do mesmo teto, a nos conhecermos, até o silêncio já diz o que nós queremos falar. Quando a sua mulher se cala, você diz: ixi, o negócio está sério. Se essa mulher se calou, é porque vem chumbo grosso aí. Aí você cala. Se ela olha para você, o olhar dela já tem significado. Uma sobrancelha mais alta assim, e, meu Deus do céu, o negócio está pegando. Sobrancelha assim, você já tem um código com a sua mulher. Isso é comunicação. Deus é assim conosco. E Ele quer que a gente acorde e diga: Deus, hoje eu não estou bem. Mas Deus sabe. Mas Ele quer ouvir. Deus, hoje eu estou legal. Mas Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Deus, hoje o dia está chuvoso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Sabe por quê? Porque isso é relacionamento. E a coisa que mais Deus quer é se relacionar com a gente. Deus quer se realizar conosco, quer se relacionar conosco. Ele quer nos tratar. Ele quer fazer com que a gente perceba tudo ao nosso redor. E que todas as coisas que acontecem, que a primeira pessoa com quem nós devemos compartilhar seja com Ele. Deus quer até quando você vai comprar uma peça íntima. Chegou uma peça íntima e diz: Deus, eu vou comprar essa peça íntima. Te agrada? Ele quer fazer parte das suas decisões que você considera mais bestiais. Mas Ele quer fazer parte dessas decisões. Deus, o Senhor acha que esse carro é o carro ideal que eu devo comprar? Ele quer fazer. E você vai perceber que à medida que você vai conversando com Deus, você vai ouvindo Deus. Deus vai começando a trabalhar o Espírito Santo dentro de você, de maneira que vai chegar um momento que você vai perceber que você tem uma intimidade tão grande com Deus, que as pessoas vão notar. Deus quer que você desenvolva intimidade com Ele. Agora, qual é o primeiro passo para nós sermos íntimos de uma pessoa? Qual é o primeiro passo? O que vocês acham? Eu hoje vou fazer um pouquinho um estilo diferente, tá? Thelma, geralmente quem senta na frente eu pego como exemplo. Você conheceu o Giones, se apresentando para ele ou apresentada a ele? Então você foi apresentada para ele, não foi? Alguém chegou e disse: isso aqui é o Giones, isso aqui é uma amiga minha, Thelma. Então houve uma apresentação. Quem é casal aqui que ninguém apresentou você, foi você quem se apresentou? Levanta a mão. Vamos ver quantos enxeridos a gente tem aqui. O que é isso aí? Esse aí é aquele que ninguém fez a ponte. E aí o que ele fez? Ele chegou e disse: ei,
meu nome é João. E o teu? Aí a pessoa diz, a Carmelina. Foi assim? Ei, meu nome é Rufino. E o teu? Aí é Rose. Aí se conheceram. Não existe início de intimidade se não houver apresentação. Para nós conhecermos Jesus, a primeira coisa que precisa acontecer, sabe o que é? Jesus precisa ser apresentado para nós. Se ninguém apresentar Jesus para nós, nós precisamos nos apresentar para Jesus, porque Jesus já nos conhece. Eu vou lhe dar os dois exemplos. Digamos que você não conhecia Jesus e alguém encontrou você na escola com o Novo Testamento e disse para você, você já conhece Jesus? Aí você disse, não. Aí ela apresentou o plano de salvação, te deu o Novo Testamento, você aceitou Jesus, você começou uma vida cristã, uma vida de intimidade com Deus, porque alguém apresentou você. Vamos ver o outro passo. Ninguém apresentou você, você nunca teve a oportunidade de um membro dessa igreja chegar e falar de Jesus para você. Aí o que aconteceu? Você um dia lendo a Bíblia, você disse, Jesus, Jesus, quem é Jesus? Aí continuou lendo, a própria Bíblia mostrou para você que era Jesus, você conheceu Jesus por intermédio da Bíblia, aceitou Jesus Cristo. Deixa eu lhe dar um exemplo, outro exemplo bem interessante, que eu vi uma narração uma vez e eu achei bonito esse testemunho. O nome do rapaz era João. Ele era um camelô na Praça da Sé, ali em São Paulo. Todo mundo passou por João. Ninguém, nenhum crente nunca apresentou o evangelho a João. Nunca. E aí, um dia João resolveu entrar na igreja da Sé e viu uma imagem lá. E ele lembrou que muitas pessoas falavam que tinham vindo da igreja, saiu da igreja evangélica, da igreja católica, e falavam Jesus, 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 Jesus. E um dia ele chegou nessa igreja, e ele ficou olhando para aquela imagem, e ele disse, eu acho que o senhor é Jesus, eu queria me apresentar para o senhor, eu sou João, eu sou camelô, aqui na Praça da Sé, e eu vejo todo mundo entrar nessa igreja aqui, fala do senhor e diz, fala de Jesus, 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 Jesus. Eu vim conhecer hoje o senhor e eu estou falando para o senhor de que eu sou João, eu sou João, camelô aqui na Praça da Sé. Eu sei que o senhor não deve estar me ouvindo, porque o senhor aí parece que é uma pintura, mas eu já ouvi falar que o senhor existe. Se o senhor existe, eu quero que um dia o senhor se mostre para mim. Eu quero que o senhor prove para mim que o senhor existe, porque eu sei que o senhor sabe que eu existo, mas eu não sei se o senhor existe mesmo. Nesse dia João estava um pouquinho baleado. Você percebeu, né? Voltou para a banca dele. Isso aqui foi uma história verídica contada pelo pastor Fanini. E aí ele voltou para a banca dele, meio baleado. E aí o amigo dele, que havia ficado na praça, na banca, perguntou, João, o que você foi falar na igreja? Ele disse, eu fui falar com Jesus. Ele disse, tu está mesmo chumbado hoje, né, João? Ele falou, não, vejo todo mundo chegar lá, fala com ele, hoje foi falar para ele, que se ele existe, eu quero falar com ele. O pastor Fanini fala que ele encontrou João um dia depois dele ter falado com aquela imagem lá dentro da igreja da Sé. Foi comprar uma pilha, alguma coisa assim, na banca de João, e perguntou de João, João, teu nome é João? Eu falei, sim. João, você já ouviu falar de Jesus? Ele disse, eu falei com ele ontem. E o pastor Fanini perguntou, onde? Ele disse, eu falei lá dentro da igreja. Aí o colega dele disse, falou, o pastor Fanini disse, o que foi que ele falou para você? Ele disse, ele para mim não falou nada. Eu falei para ele. Eu disse, se ele existir, eu quero conhecer. Aí o pastor Fanini comprou a pilha e disse, João, Jesus, ele cumpre o que ele promete. Você pode não ter ouvido a voz dele,
mas o que você pediu, ele vai cumprir. Comprou a pilha e foi embora. Na outra semana, o pastor Fanini voltou àquela branca. Ele precisava novamente de pilhas. E quando ele voltou lá, ele encontrou apenas o ajudante do João. O que diz que João estava baleado. E ele perguntou: cadê João? Ele disse: o João está internado, muito mal. Está no hospital. Ele falou: que hospital? E aí o rapaz deu o nome do hospital e o pastor Fanini foi visitar João. Quando ele chegou, o pastor Fanini disse que ouviu um dos relatos mais sobrenaturais que ele já ouviu na vida dele. A enfermeira disse: pastor, esse João que o senhor está procurando é um que ficava lá na Praça da Sé? Ele disse: é. Ela começou a chorar. Ele não está mais aqui. Ele partiu. Veio a outra enfermeira, perguntou do pastor Fanini: o senhor o conhecia? O pastor Fanini disse: eu o conheci comprando pilhas. Mas o que aconteceu? Eu disse: pastor, o que nós vamos relatar para o senhor, somente o senhor pode nos explicar. Estava a equipe médica toda dentro daquela sala. Nós tentamos reanimar João. Num determinado momento, as portas de onde nós estávamos, não foi nenhum ser humano, fecharam-se. E nós ouvimos como que ruflar de asas, como se anjos estivessem batendo asas. Pastor Fanini, eu quero dizer para o senhor que eu ouvi uma voz nítida que disse: João, sou eu, Jesus, eu vim te buscar. Isso é um testemunho sobrenatural que o pastor Fanini ouviu. João disse que queria ter intimidade com Jesus, queria conhecer Jesus. O que isso nos ensina? Deus ouve as nossas orações, Deus quer nos conhecer, Deus quer ter intimidade conosco. Há um personagem na Bíblia chamado Enoque. Enoque é um dos personagens bíblicos que não há menção nas Sagradas Escrituras de que ele tenha morrido. A Bíblia diz que Enoque, ele teve um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele sumiu da terra. As pessoas perguntaram: cadê Enoque? Enoque sumiu. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado, foi morar com Deus, dado a intimidade que ele tinha com Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus são tratadas de forma diferente. É por isso que Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Nem todas as pessoas merecem o mesmo tratamento de Deus. As pessoas que têm intimidade com Deus têm tratamento diferenciado. Uma conclusão que eu chego, baseado no texto que nós vamos ler hoje, é que nem todo mundo que está aqui dentro desse auditório vai sair daqui e vai colocar em prática essa mensagem de exercitar intimidade com Deus. Porque o primeiro passo que nós precisamos para ter intimidade com Deus é se apresentar para Deus. É fazer o que o João fez. Senhor, meu nome é Moisés, eu sou Moisés, eu sei que o Senhor me conhece, mas eu quero me apresentar para o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu sei que o Senhor me conhece. Agora, a segunda definição que o dicionário Aurélio nos dá de intimidade, ele diz que intimidade é aquilo que está muito dentro. Intimidade é aquilo que atua no interior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para conhecer intimamente alguém, é preciso estar envolvido com essa pessoa. Para eu conhecer você bem, eu preciso estar envolvido com você. Para eu conhecer Deus bem, para nós conhecermos intimamente Deus, é necessário nós estarmos o quê? Muito envolvidos com Deus.
Para eu saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que estar muito envolvido com Deus. Eu tenho que conviver diariamente com Deus. Eu tenho que ouvir Deus diariamente. Eu tenho que conversar com Deus diariamente. E Deus tem 2 canais de comunicação: a sua palavra e a oração. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. Se eu quero conhecer Deus e eu quero que Ele me conheça, eu preciso orar todos os dias para Deus. Eu faço uma pergunta a você: você está exercitando esses 2 canais? Conversando com Deus através da palavra e conversando com Deus através da oração? Mas tem um terceiro canal. O terceiro canal é colocando Deus na sua mente em toda e qualquer situação. Isso se chama consciência da presença constante de Deus. Consciência da presença constante de Deus. Deus, Ele quer conhecer você, e como diz esse texto, aliás, como diz esse conceito do Aurélio, Ele quer conhecer você de dentro para fora. Por quê? Porque o seu exterior não importa para Deus. Deus não vai julgar você pela sua aparência, Deus vai julgar você pelo seu interior. Deus vai julgar a sua intimidade com Ele pelo seu interior, não pela sua aparência. A Bíblia mostra que isso aconteceu quando do processo da escolha do rei de Israel. Samuel foi ungir o rei de Israel na família de Jessé. Apareceu Eliabe, o filho mais velho, bonito, elegante, charmoso. Samuel se empolgou. É esse? Deus disse: não é esse. Esse aí é bonito, mas não tem intimidade comigo. Veio o segundo, forte. Deus disse: esse é forte, esse é guerreiro, mas não tem intimidade comigo. Até chegar em Davi. O que marcou a escolha de Davi? Quando Davi chegou, Deus disse para Samuel: esse aí é o que eu quero. Samuel olhou, um menino mirrado, um menino simples. Ele disse: mas por que, Deus, o Senhor está escolhendo esse menino? Ele disse: porque eu não escolho baseado na aparência, eu escolho baseado no coração. E o que está dentro do coração? Se ele tem ou não intimidade comigo. Muitas decisões que Deus vai tomar na sua vida, quando você estiver passando por situações onde vai ter que acontecer escolhas entre você e outra pessoa, Deus vai olhar e vai dizer: quem desses dois eu posso tomar por decisão o fato de ter intimidade comigo? E quem tem intimidade com Deus vai levar vantagem. Se você tem intimidade com Deus, na hora das decisões, você vai levar vantagem. Agora vamos ler o texto. Vejamos o que diz o texto. Salmo capítulo 27, aliás, Salmo capítulo 25, versículo 14. Acho que eu tomei um café ali da Thelma quente e queimou minha língua, e eu estou sentindo, já saiu agora. Ficou eu falando e o negócio ficava. Aí eu sentindo café quente, tirou um pedaço da minha língua. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu vou repetir e vou perguntar: a intimidade do Senhor é para qualquer um? O que é que diz a Bíblia? É para quem teme. Para os que o temem. Temem quem? A Deus. Agora olha o que o texto diz: aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Vamos repetir? A intimidade do Senhor, repete, é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Esse texto tem duas informações muito importantes. Essa primeira que eu falei para você, que nem todo mundo, nem todos vão conseguir exercitar a intimidade com Deus. Só quem vai conseguir ter intimidade com Deus é quem teme a Deus. Nós estamos convivendo com uma geração que não teme a Deus.
que é não temer a Deus? É perder noção da palavra de Deus, das consequências do pecado. Se você não tem medo das consequências do pecado, você não teme a Deus. Logo você não vai ter intimidade com Deus. Se você brinca com o pecado, você não teme a Deus. Logo não adianta você vir para a igreja todo domingo, cantar, se tremer na presença de Deus, chorar, buscar Deus, me derrama o sobrenatural, vem, não adianta. Não é com grito que a gente consegue intimidade com Deus, é temendo a Deus. Temer a Deus significa justamente isso. Procurar viver uma vida correta, procurar viver uma vida que agrada a Deus, ter medo das consequências do pecado, ter medo das consequências dos atos que contrariam a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Mas há uma expressão no Antigo Testamento que chama a minha atenção. Quase sempre, quando um rei era colocado sobre o trono, Deus dava um recado para ele. Ele dizia assim: se você me deixar, eu vou te deixar. Se você me abandonar, eu vou te abandonar. Aí você diz, mas como é que fica o caso que Deus disse, nunca te abandonarei, nunca jamais te deixarei? Se você olhar o contexto diz que isso vai acontecer quando você não deixar Deus. O contexto diz quando você não abandonar Deus. É possível Deus nos abandonar? É possível Deus nos deixar? Deus pode continuar morando na mesma casa conosco e não ter nenhuma intimidade conosco. É possível Deus estar dentro da nossa vida sem ter nenhuma intimidade conosco. Porque Deus, Ele é amor e Ele não força relacionamento. Ele não pode forçar você a ter um relacionamento que você não quer com Ele. Se você diz para Deus, não se meta na minha vida, Ele não vai se meter na sua vida. Mas você vai arcar com as consequências. E aí, esse texto diz assim, que se você quer ter intimidade com Deus, você tem que aprender a temer Deus. Qual é o maior sentimento que eu tenho por Vera? Eu tenho um sentimento de amor por Vera. Mas eu tenho um sentimento por Vera. Se alguém perguntar, você teme a Vera? No hebraico, um dos significados da palavra temer não é ter medo, no sentido de medo de espancamento. É ter medo de ser abandonado. Temer é ter medo de ser abandonado. Ter medo de deixar, de abandonar. Será que você é capaz de fazer um link sobre isso? Se alguém chegar comigo e perguntar, pastor, além do amor, por que é que o senhor não trai a Vera? E se você perguntar, o senhor já teve chance de trair Vera? Até o mais feio de todos os seres humanos aqui desse auditório já teve chance de trair alguém. Imagine um cara mediano como eu. Aí você pergunta, o senhor já teve? Com certeza. Por que não traiu? Porque eu temo a Vera. Se eu tenho medo dela? Não. Eu sei que se eu trair Vera, ela vai me deixar. Eu amo Vera e por isso quero ficar o resto da minha vida com ela. Eu não quero que ela me deixe. Ela não vai admitir uma traição. Ela vai sair da minha vida. Você diz, e se ela perdoar? Ela não pode continuar dentro da casa? De qualquer forma, isso aí é me deixar. Porque não adianta ela ficar comigo e nunca mais ter comigo a intimidade e a confiança que antes ela tinha. Não vai ser a mesma coisa. Assim é com Deus. Mas você pergunta, mas como assim é com Deus? Como é que o senhor explica esse fato de dizer que Deus age dessa maneira? Se Deus é amor, se Deus é perdão. Mas nós esquecemos que Deus é justo. Se nós queremos conhecer Deus na sua essência, é preciso nós entendermos quando a palavra de Deus diz que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
Imagem se refere a caracteres físicos, ou seja, nós somos fisicamente parecidos com Deus, sim. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque quando Deus veio na forma de Jesus Cristo veio como ser humano, parecido conosco. Quando ele diz imagem e semelhança, a palavra semelhança tem a ver com caracteres espirituais, com sentimentos. Eu pergunto a você, Deus sente raiva? Deus sente raiva? Hã? Com certeza. A Bíblia diz que Deus sente raiva. Deus se ira? A Bíblia diz que Deus se ira. Deus se revolta? Sabe por que eu me revolto? Porque eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Sabe por que eu me iro? E a Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Mas sabe por que eu me iro? Porque eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Sabe por que eu sinto raiva? Porque eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Aí você diz, não, mas Deus ia perdoar. Vamos ver uma coisa? Vamos estudar o primeiro relacionamento? Um dia Deus criou Adão e Eva. Ali ele constituiu um relacionamento. Adão e Eva traiu a confiança de Deus, traiu o relacionamento de Deus. Quando Adão e Eva traiu o relacionamento de Deus, Deus chegou no paraíso e disse assim, eu compreendo vocês cometeram uma fraqueza, vocês vão continuar aqui, eu sou amor, eu entendo o que está acontecendo, vocês vão continuar no paraíso, não tem problema não, fica em casa, sem problema nenhum, fica aqui, é normal, humano, isso é humano, fique aqui. Não, gente, Deus, eu tiro o chapéu para Deus, Deus é muito clássico, na traição Deus é muito clássico, é para a gente aprender com Deus. Ele não chega armando barraco. Ele podia ter chegado e ter dito, me traiu, bandido Adão, sua safada da Eva, ia ter descascado o paraíso todinho, ia ficar desesperado. Ele chegou lá, gente, no horário que ele sempre chegava, como se não soubesse nada. Ele, Deus onisciente, Adão, onde estás? E Adão calado. Quando a gente faz besteira, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se esconder. Adão, onde é que você está? E Adão, lá por trás dos arbustos. Adão, ei Adão, ele já sabia o que tinha acontecido. Aí Adão aparece. Adão diz, oi Senhor, tudo bem? Diz, tudo bem, está tudo bem com você, Adão? Adão, por que você está escondido? O que foi que você fez? Olha como Deus é clássico. Deus não arma barraco não. O que você fez, Adão? Aí Adão vai logo se entregar. Ele diz, não, Deus, é o seguinte, eu vou logo contar a verdade para o senhor, não adianta eu mentir, eu sei que você já sabe mesmo. Olha, é melhor o senhor saber pela minha boca do que pela boca dos outros. Esse papo é velho, né, rapaz? Começou lá no Éden. Aí ele diz assim, a mulher que tu me deste, opa, quase sempre a gente culpa as pessoas. Aí Deus diz assim, Adão, vem cá Adão, vem cá Eva, eu dei todo o meu amor para vocês, eu dei o paraíso para vocês, mas agora eu quero que vocês saiam daqui. Vocês não souberam retribuir o amor que eu dei para vocês. Podem sair. E os colocou fora do paraíso. Aqui eu tenho um retrato muito interessante do paraíso, porque Deus manda Adão e Eva para fora do paraíso. Por causa da traição, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da falta de confiança, ele manda para fora do paraíso e ele coloca um anjo na porta do paraíso. Mas há uma coisa que ele coloca, ele não coloca só um anjo não, a Bíblia diz que ele colocou uma espada, e aquela espada, ela ficava rodeando o paraíso. Por que ela ficava rodeando o paraíso? Para nunca mais Adão e Eva voltarem para o paraíso. Mas há uma coisa particular minha, para mim, aquele paraíso ele deixou como se fosse transparente. Sabe por quê? Quando o homem estivesse trabalhando, no suor do rosto dele, ele olhar lá para trás e dizer, eu vou voltar para o paraíso. Olha o que eu perdi.
olha o que eu perdi. Era ali que eu tinha amor, era ali que eu tinha tudo, olha o que eu perdi. E se ele tentasse entrar ali, a espada ia pegar ele. Deus é amor, mas Deus deixa o vidro transparente para você ver o que você perdeu quando você o abandona. Deus deixa o vidro transparente para você ver o que você perde quando você não dá valor para a intimidade que você tinha com Ele. Isso acontece até de mandar o Filho dele, Jesus, que vem ao mundo para dizer para o homem: agora você pode voltar para o paraíso, mas se você se arrepender dos seus pecados. Deus quer ter intimidade com cada um de nós, mas Ele quer que nós honremos essa intimidade que nós temos com Ele. E uma forma de honrar essa intimidade é temendo a Deus, é sabendo que, se nós abandonarmos Deus, Deus vai ficar na nossa casa, Deus vai ficar ali, mas vai mudar o relacionamento dele conosco. Há uma outra coisa que esse texto chama a nossa atenção, ele fala de uma aliança. Aliança significa compromisso, aliança significa pacto. A Bíblia diz que Deus vai fazer conhecido a aliança dele para quem teme. Não é qualquer um que vai conhecer a aliança de Deus. Só vai conhecer a aliança que Deus tem às pessoas que procuram ter intimidade com Deus. O que é aliança? Um pacto, um propósito, algo maravilhoso que Deus tem preparado para você. E o que Deus tem preparado para você, eu não sei o que é. Porque na minha concepção, a aliança de Deus, ela é individual. A aliança que Deus tinha para Abraão era uma específica, a que ele teve para Jacó era outra específica, a para José era específica, a que ele fez para Davi era específica, e a que ele tem para você é específica. Todas as alianças desses personagens da Bíblia foram alianças boas, e aconteceram na vida desses homens, porque eles exercitaram a intimidade com Deus. Vou lhe dar um exemplo. Abraão. Quando Deus se revela, ou quando Deus revela a aliança dele com Abraão, onde é que Abraão está? Ele está contemplando as estrelas. Abraão, olha para o céu, conta quantas estrelas tem. Provavelmente ele estava conversando com Deus. E Abraão olhou, ele disse: assim vai ser a tua descendência. Essa é a aliança que eu tenho contigo. Abraão, conta quantos grãos de areia tem. Ele disse: Deus, não tenho condições de contar. Ele disse: assim vai ser a tua descendência. Essa é a minha aliança. Abraão se tornou o homem mais rico de todo o Oriente. E toda a descendência dele existe até hoje. E continua sendo a geração mais rica de todos os tempos, os judeus. Abraão é o pai dos judeus. Moisés. Quem foi que ensinou Moisés a ter intimidade com Deus? Quem? A mãe de Moisés. Como ela se chamava? Joquebede. Todos os dias Joquebede pegava o menino. O menino foi criado no palácio. Ele ia ser sucessor de Faraó. E ali Joquebede ensinando, dizendo: há um só Deus, meu filho, Deus Jeová, Deus Jeová. Tenha intimidade com Deus Jeová, e tudo que você quiser, Deus Jeová, o único Deus verdadeiro, esse Deus vai responder para você, tudo que você quiser. Não confie em Ra. Ra era o Deus do Egito. Moisés cresceu, e um dia Deus se manifestou para Moisés por causa da intimidade dele, que ele ouvia com a mãe dele, e ele estava ali naquele deserto, quando saiu do Egito, olhando para uma sarça. Onde foi que Deus se manifestou para Moisés? Numa sarça, num arbusto, num mato pequeno. Começou a pegar fogo e não se consumia. E Moisés disse: isso é Deus querendo falar comigo. Nós temos que ser sensíveis a determinadas ações de Deus na nossa vida. Essa semana aconteceu um fato interessante. Eu estava olhando para um determinado lugar, todas as árvores pararam de ventilar, de se movimentar, e somente um tipo de árvore se moveu. Em toda aquela mata que eu estava olhando, somente um tipo de árvore. As embaubeiras se moveram.
E eu fiquei olhando, e eu lembrei da mensagem. Deus está chamando a minha atenção. O que Deus quer falar comigo? Naquele momento, veio à minha mente algum pedido que eu precisava fazer para Deus, e eu orei pela igreja, orei pelos irmãos que eu sei que estão precisando de oração, orei por pessoas que já caíram, orei por pessoas que eu quero que Deus recupere. Tirei um tempo, aí quando terminou a oração, Deus falou na minha mente, era isso que eu queria. Moisés, quando olhou aquela sarça, ele ouviu de lá: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu vou fazer você um grande homem. Você não vai voltar para o Egito. Você vai seguir na direção do deserto. E você vai liderar o meu povo. Deus mudou a história. Deus mudou a trajetória. Deus mudou a vida de Moisés, porque Moisés foi um homem que teve intimidade com ele. Se você quer ter a trajetória da sua vida mudada, você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é conversar constantemente com Deus. Se você puder conversar com Deus de hora em hora, ler a palavra, orar, ter consciência da presença dele em todo lugar, você vai desenvolver intimidade com Deus. Intimidade com Deus é temer a Deus, é não pecar, porque você sabe, se você pecar, você vai ter Deus dentro de você, mas a intimidade nunca mais será a mesma. Se você olhar a vida de Davi, existe dois Davis, um Davi antes do pecado com Batseba e um Davi depois do pecado com Batseba. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que pós-pecado com Batseba, a intimidade de Davi com Deus entra em declínio. E consequentemente você vai perceber uma sequência de perseguições na vida de Davi. Inclusive, perseguições não somente por pessoas que eram fora da família, mas pessoas de dentro da própria família. O próprio filho Absalão perseguindo Davi. Tragédias e mais tragédias. Por quê? Porque não foi Deus quem fez a opção de deixar de ter intimidade com Davi. Foi Davi que deixou de fazer a opção de ter intimidade com Deus. Somos nós que rompemos a intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade conosco. É por isso que Deus revelou a sua palavra, porque através da sua palavra nós podemos saber todos os segredos de Deus, porque todos os segredos de Deus estão na sua palavra. Se você abrir a palavra de Deus, você vai conhecer os segredos de Deus. Mas Deus quer que você abra a sua vida para dizer para Ele quem você é, o que você quer, por que você quer, para que você quer. Se apresentar para Ele e dizer: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, porque eu quero te temer. Eu nunca te abandonarei, nunca, jamais te deixarei. Quando você disser isso para Deus, você está assinando com Deus um pacto, um compromisso, uma aliança. E aí Deus vai dizer para você: filho, eu também farei você conhecer a minha aliança. Deus quer fazer com que você conheça qual é a aliança dele. Assim como ele se revelou para Abraão, como ele se revelou para José. José, todos os dias, tendo sonhos. A intimidade com José foi crescendo, até que Deus revelou qual era a grande aliança dele na vida de José. José se transformou no governador do Egito. Qual é a grande aliança que Deus quer fazer com você? Eu quero dizer que essa grande aliança que Deus quer fazer na sua vida, Ele só vai fazer se você aprender a ter intimidade com Ele. Nem todos vão decidir fazer ou vão decidir ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que só vai decidir ter intimidade com Deus quem teme Deus. Quem é que teme Deus? É aquele que sempre pensa assim: eu não quero magoar Deus, eu quero viver uma vida correta, eu quero seguir a Deus, eu quero estar ali seguindo os caminhos de Deus. Eu não quero magoar Deus, eu não quero deixar Deus entristecido. Eu quero conhecer a cada dia Deus, mais do que eu conheço. E aí você vai saber qual é a aliança de Deus. Quantos aqui querem saber qual é a aliança de Deus para a sua vida? Qual é o segredo? Intimidade com Deus. E se nós queremos ter intimidade com Deus, qual é o segredo?
temer a Deus. Você teme a Deus? A Bíblia diz que aquele que teme a Deus se afasta do mal. Se afastar do mal significa se afastar das coisas erradas. Se afastar das coisas que não agradam a Deus. Você tem se afastado das coisas que não agradam a Deus? Pense nisso. Pense nisso. E essa semana vai ser uma semana para nós exercitarmos intimidade com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinos. Abençoe nossas vidas, nos ensina a ter intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.